Olá a todos, eu sou a professora Ana Lúcia Brandimarte. Nesse bloco final de aulas da disciplina Biologia Geral, eu vou falar para vocês sobre ecologia. Especificamente nesta aula, nós trataremos de organismos, fatores limitantes e nicho ecológico. A ecologia é uma ciência cujo nome foi cunhado em 1869 por Haeckel e a palavra vem do grego significando oikos, que é casa, mais logos, que é o estudo. Então, a gente poderia no primeiro momento considerar que a ecologia trata do estudo da interação entre os organismos e o ambiente, ou seja, a casa onde vivem. Com o passar dos anos, desde 1869 para cá, esse conceito foi sendo alterado e atualmente a gente considera ecologia como a ciência que estuda a distribuição, quer dizer, onde estão os organismos, a abundância, quantos organismos existem e as interações que determinam esta distribuição e abundância dos organismos. É importante diferenciar ecologia, que é uma ciência, de ecologismo. O ecologismo trata-se de correntes de pensamentos, né, e pessoas preocupadas com as possibilidades de diminuição muito grande de recursos naturais e com a continuidade da vida na Terra. Essa palavra, ecologismo, engloba, junto com ela, os movimentos verdes, né? Ou seja, as pessoas que estão ativamente trabalhando, né? E fazendo passeatas e coisas assim, fazendo movimentos preocupados com as questões ambientais. E aí é importante chamar a atenção que um ecólogo pode ser um ecologista, mas nem todo ecologista é um ecólogo, ou seja, eu, enquanto ecóloga, estou também preocupada com as questões ambientais, participo, assino abaixo-assinados, mas, por outro lado, eu tenho como profissão fazer ciência trabalhando com ecologia. Nem todo ecologista, defensor do ambiente, faz a ciência ecologia. Bom, vocês já devem ter visto, né, viram ao longo dessa disciplina diferentes níveis de organização. Vocês já ouviram os professores falando sobre organelas, nas organelas, nas células, sobre tecidos, órgãos, sistemas de órgão. A ecologia, especificamente, trabalha com os níveis de organização, desde organismo, passando por população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, este é o escopo da ecologia, desde o nível de organização de organismos até biosfera. Ao longo dessas aulas, nós vamos tratar desses níveis todos. Um organismo, então, ou indivíduo, se vocês preferirem chamar assim, ele está no ambiente e para ele viver nesse ambiente, ele capta energia e nutrientes do ambiente, ou seja, recursos, e esses recursos, a captação desses recursos vai depender das condições ambientais, ou seja, de fatores abióticos como temperatura, umidade relativa do ar, que interferem na captação desses recursos pelos organismos. Parte desses recursos, da energia contida nesses recursos, ela vai ser gasta para manutenção do próprio organismo. O que não é gasto para manutenção vai ser utilizado no desempenho biológico desses organismos. Quando a gente fala em desempenho biológico, nós estamos falando especificamente de sobrevivência, crescimento, atividade, movimentação e reprodução. Então, sempre que eu falar em desempenho biológico, lembre-se desses fatores aqui.
Então, o que é? Vamos agora passar a falar de fatores limitantes, que era um dos temas a serem tratados nessa aula. Então, fator limitante é tudo aquilo que afeta o desempenho biológico do organismo. Ou seja, as condições que a gente viu, que são fatores abióticos, como temperatura, os recursos, que são os alimentos e o espaço, e interações entre indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas, e entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, interações interespecíficas. Então, todos esses fatores a gente chama de fator limitante, porque afetam o desempenho biológico dos indivíduos. A ideia de fator limitante, ela está calcada em duas leis. A primeira lei é a lei do mínimo, que foi cunhada por von Liebig em 1843. Ele era um agrônomo, um químico que trabalhava com nutrição de plantas, né, testando diferentes concentrações de fertilizantes. E ele falou, na lei do mínimo, que sob condições de estado constante, o nutriente presente em menor quantidade tende a ter efeito limitante para a planta. Assim, se nós olharmos nesta figura aqui, em que está representada aqui uma produção máxima de uma determinada planta, e aqui a gente tem vários fatores limitantes, né, em cada tábua dessa, que interferem nessa produção, a gente vai ver que o potássio é o nutriente que está presente em menor concentração e, portanto, ele é que vai limitar a produção dessa planta. Não adianta ter magnésio, boro, água, cobre em quantidades mais elevadas se existe um nutriente que limita essa produção. No caso do exemplo aqui, o potássio. Uma outra lei que nos ajuda a pensar sobre esse conceito de fatores limitantes foi cunhada por Shelford e é denominada Lei da Tolerância. O que o Shelford fala nessa lei? Que para cada fator limitante existente em um determinado ambiente, uma espécie vai ter uma amplitude de tolerância diferente, né? Os organismos da espécie vão se comportar de modo diferente diante desse fator. E aí, então vai existir, por exemplo, se aqui for nesse eixo aqui, a gente estiver tratando de temperatura, e aqui no eixo de desempenho biológico, por exemplo, taxa de sobrevivência dos organismos, a gente vai ver que existe um limite mínimo abaixo do qual os organismos não existem e um limite máximo acima do qual também há uma intolerância e os organismos dessa espécie deixam de existir nesse ambiente. Entre o limite mínimo e o limite máximo, há uma faixa que a gente chama de amplitude de tolerância. Mas vejam que existe valores de temperatura em que o desempenho biológico é maior. Então, nessa faixa em que esse desempenho é maior, a gente chama de faixa ótima para esse fator limitante. Abaixo do ótimo, a gente tem, até onde começa o limite mínimo, a gente tem uma zona de estresse. E aqui a mesma coisa, uma zona de estresse. O que ocorre nessa zona, nessa faixa de temperatura aqui no caso? Os organismos ainda sobrevivem, mas o desempenho biológico é bastante baixo, tanto aqui como aqui. Bom, um outro conceito que vocês já devem ter ouvido falar é o conceito de nicho ecológico. Esse é um conceito que às vezes traz uma certa confusão, porque nicho, né, a palavra nicho já nos remete a pensar num local, né, por exemplo, aquele local na parede onde se coloca estátuas, né, e coisas assim. E aí fica muito essa ideia de local, mas a gente vai ver que não se trata apenas do local onde os organismos de uma espécie são encontrados. Então, na verdade, no primeiro momento, a gente pode considerar que nicho ecológico
é o conjunto de relações que cada espécie mantém com o ambiente. E mais que isso, a gente pode defini-lo como o conjunto de limites de tolerância da espécie. Então, esse conceito, ele começa já desde 1917, até um pouco antes, mas o Grinnell, ele define o nicho ecológico basicamente como o local que a espécie ocupa no ambiente. Já 20 anos depois, em 1927, o Elton, que era um ecólogo animal, ele fala que o nicho é o papel funcional da espécie dentro de uma cadeia alimentar e seu impacto sobre o ambiente. Sobre o papel funcional, a gente pensa, bom, o que ela come, ela é uma espécie de planta ou é uma espécie de carnívoro, tá? Então ele fala do papel do nicho ecológico, né? Desculpa, papel da espécie como sendo seu nicho ecológico. Na verdade, essa ideia do papel da espécie traz também uma certa confusão, porque um outro ecólogo, Odum, ele acabou tentando simplificar esse conceito de nicho e considerou que o nicho fosse a profissão, entre aspas, né, no sentido de papel, dos indivíduos daquela espécie num determinado ambiente. No entanto, se a gente considera que o nicho é o conjunto de fatores limitantes da espécie, a gente está tratando muito mais do que do papel ou do local que a espécie ocupa no ambiente. Em 1957, um outro ecólogo, Hutchinson, a palavra difícil de falar, ele muda um pouco a história do nicho, de como vinha sendo estudando até esse momento, e faz uma representação espacial do nicho, utilizando os fatores limitantes para essa representação. Então, o que ele considera? Por exemplo, se eu estiver pensando numa espécie de peixes que vive num determinado rio, eu posso pensar, em um primeiro momento, em qual a faixa de oxigênio dissolvido na água que essa espécie existe. Qual o valor mínimo e qual o valor máximo? Eu consigo, então, começar a pensar num gráfico em que aqui eu estou representando apenas o fator oxigênio dissolvido, que seria, então, uma linha, né? E, portanto, é uma dimensão apenas, é unidimensional. Mas eu posso pensar, além da temperatura que eu estou representando aqui no gráfico, desculpa, do oxigênio dissolvido que eu estou representando aqui no gráfico, eu posso pensar num outro fator ambiental, por exemplo, a temperatura. Qual o limite mínimo e máximo de temperatura que essa espécie suporta? Aí a gente tem, então, agora uma figura bidimensional. Eu posso agora pensar, bom, além da temperatura, do oxigênio dissolvido, que tamanho, se esse peixe for um carnívoro, que tamanhos de presas esse peixe utiliza. Então, eu entro agora com um terceiro eixo nesse gráfico, em que eu tenho um valor mínimo, um tamanho mínimo de presa e um tamanho máximo de presa do qual esse peixe se alimenta. E agora eu tenho uma figura tridimensional. Eu posso pensar agora numa outra dimensão, faixa de alcalinidade em que esse peixe vive. Eu consigo agora representar essa quarta dimensão nesse gráfico? E se eu pensar numa outra dimensão, faixa de pH que os indivíduos dessa espécie suportam, seria uma quinta dimensão, eu já não consigo mais representar isso no espaço, né? E aí, se eu incluir todos os fatores limitantes que interferem no desempenho biológico dessa espécie, eu posso pensar num volume hipotético que a gente dá o nome, então, de hipervolume com multidimensões, né? Cada dimensão é um fator limitante para a espécie, ou então um hipervolume n-dimensional, tudo bem? E aí, para pensar então nessa história de nicho,
a gente pode dizer que o nicho é o local? Não, a gente viu que não se trata apenas das questões que envolvem o local em que a espécie está. Na verdade, quando a gente fala em local, a gente está falando de habitat. Né? O habitat da espécie é o local onde os organismos são encontrados. Eu posso, então, dizer que é o papel, a profissão? Isso eu já adiantei para vocês, né? Mais do que o papel da espécie no ambiente. Né? O nicho ecológico, aquelas N dimensões, não se tratam apenas do tipo de alimento que a espécie utiliza. Bom, e aí vocês vão falar para mim, mas eu vou dar aula de ciências e o que eu vou falar? Que o nicho ecológico é um hipervolume n-dimensional? Para os alunos lá do ensino fundamental 2, né, que vocês dão aula. Obviamente que vocês não vão falar, não vão dar a definição do Hutchinson para os seus alunos. Mas existem outros autores, como o Chase e o Leibold, que apresentam uma definição bastante clara de nicho, que diz assim, que o nicho ecológico são os requerimentos de uma espécie para viver em um dado ambiente e, além disso, além dos requerimentos, também embutido no conceito estão os efeitos da espécie sobre o ambiente. Então, a gente está falando agora do habitat, das condições, dos recursos e também do papel da espécie. Então, é uma forma simples de definir nicho e que é bastante completa. Para terminar, quando a gente está pensando em faixas de tolerância das espécies, muitas vezes a gente faz isso no laboratório, né? Então eu quero ver a faixa de tolerância à salinidade de para uma determinada espécie de caranguejo. O que eu faço? Eu ponho organismos, indivíduos dessa espécie no laboratório e tento manter todas as outras condições constantes e vario apenas a temperatura. E aí, essa faixa ótima que a gente observa em laboratório é o que a gente chama de faixa ecológica. Agora, pensem em duas espécies de caranguejo. Né? Então, eu defini a faixa ótima de salinidade para uma, para outra, mas o que acontece? Na natureza, as condições não são as mesmas que no laboratório. Na natureza, as espécies estão interagindo. E aí, quando eu for fazer observações sobre a faixa ótima de salinidade na natureza, ela pode não ser exatamente coincidente com o que a gente observa no laboratório. Então, na natureza, se essas duas espécies de caranguejo entrarem em interação, pode ser que a espécie 1 continue com a mesma faixa, com a mesma amplitude de tolerância, a mesma faixa de ótimo. Mas a espécie 2 pode ter essa amplitude de tolerância estreitada. Ou então, um outro exemplo aqui, uma outra possibilidade é que as duas espécies tenham as suas amplitudes de tolerância estreitadas quando em interação. Quando a gente, então, vai pensar no nicho, o que a gente vê no laboratório é o nicho fundamental baseado em ótimos fisiológicos. Mas na natureza, o que a gente observa é o nicho efetivo ou real, que é aquele resultante da interação entre as espécies, e o que a gente está observando é o ótimo ecológico. Bom, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de vocês e peço que leiam o texto que traz mais algumas informações. Obrigada mais uma vez.